nós vamos fazer uma caminhada para dentro de Jerusalém. É um tempo de festa. Amém. E esta festa é a festa principal dos judeus do ponto de vista da liberdade. Amém, Jesus. A coisa que mais o povo clamou há centenas de anos atrás era para que Deus os libertasse do cativeiro que estavam vivendo na terra do Egito. E com mão poderosa, Deus realmente os tirou e fez fracassar todos os intentos das autoridades do rei e de todo o povo do Egito, que queria impedir que o povo de Deus fosse liberto. Isso foi um tempo, há centenas de anos atrás, alguns milênios. Isso aconteceu, é registrado pela história, é registrado pela Bíblia. Então é um fato real acontecido e cumprimento de uma promessa de Deus ao seu povo, que ainda nem sequer era uma nação. O tempo correu, aquela festa aconteceu, vocês possam imaginar. E aqui eu convido para vocês entrarem no clima. Amém. Eu posso imaginar aqueles milhares de pessoas saindo do Egito apenas confiando em Deus pela fé. Amém, Jesus. A ponto de chegar ao deserto de Sinai, armar as suas tendas, suas barracas, e todos os povos ao redor queriam fazer paz com Israel. Eles nem sabiam direito quem era aquele povo. Todos aqueles povos, aqueles impérios que existiam na Canaã antiga, eles quiseram fazer acordos com o povo de Israel, porque temiam o que poderia lhes acontecer, como aconteceu aos egípcios. Não era porque eles eram bonzinhos, não é porque eles queriam ser simpáticos, eles queriam aquele acordo, aquela paz, porque eles temiam ao Deus de Israel, um Deus invisível para eles, mas sempre presente para o povo de Israel. Amém. O tempo correu, os anos passaram, e majestosamente entra em Jerusalém, já agora uma cidade linda, brilhante, magnífica, mesmo para o tempo que era. Entra ali o Filho de Deus, Amém. montado num jumentinho, na simplicidade que deveria ser manifesta àqueles que estavam mandando dentro da terra de Israel, que era o Império Romano, e também para cumprimento da profecia bíblica que Deus tinha dado. Amém. O meu servo entrará na cidade luz, montado num jumento, filho de uma jumentinha, animal de carga, para poder representar a humildade com que nós devemos perceber os grandes milagres de Deus. Amém. E era realmente festa naquele dia, porque aquele dia marcava o início da mesma festa que os judeus lá no Egito tinham comemorado. A festa dos pães ázimos, ou a Páscoa, como nós a conhecemos melhor, né? Havia também uma Páscoa naquele momento, com Jesus e os seus discípulos. E a festa então estava iniciando. Toda a cidade estava num rebuliço só. Tudo animava. Era exatamente naquela época o que nós temos hoje, o mês de abril. O mês que eles saíram do Egito, que Deus mandou registrar para todas as gerações no mundo,
não era só para registro do povo de Israel, mas para registro de todas as nações da terra, que aquele dia seria um dia especial para aquele povo, e muito escolhido por Deus para aquele momento. Era mais ou menos o mês de abril, mês de Abib, pelo calendário judaico, mais ou menos a metade do mês, entre o dia 14 e o dia 17, no nosso calendário. Nós estamos mais ou menos dentro desta data hoje. E quando veio ao meu coração o desejo de falar sobre este dia, eu procurei verificar o que Deus tinha mandado e tinha revelado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 23:15. E eu peço que alguém... A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como que tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Aí está o decreto de Deus para aquele povo. Faça isso para todas as gerações e não se apresentem diante de mim com as mãos vazias. Mãos vazias aqui pode ter o sentido de coração vazio, coração rebelde. Apresente-se a mim, confiando pela fé. Esse mês, Jesus e os discípulos subiram também para aquela festa. Jesus sempre participou de todas as festas em Israel, desde pequeno. Vocês estão lembrados quando ele foi ao templo para se consagrar a Deus? Tinha apenas 12 anos. E nunca mais deixou de subir em todos os anos para as festas. Esta era a primeira festa, a Páscoa. Jesus e os discípulos subiram. Havia muita gente em Jerusalém. Era uma oportunidade de encontro familiar. Isso quer dizer que todas as famílias do povo de Israel tinham quase que uma obrigação, se não de fato uma obrigação, porque era um decreto que Deus tinha dado para todo o povo, de subir a Jerusalém e festejar por 7 dias, em memorial. Em memorial. Ele tinha que estar sempre lembrando aquele dia, porque foi Deus que os tirou do Egito com mão poderosa. E agora, depois que eles entraram em Jerusalém, Jesus e os seus discípulos, era também a oportunidade para muitos negociantes que estavam fazendo negócios no hall do templo ou no pátio da igreja, se assim nós queremos ter uma ideia mais precisa. Faz de conta que isso aqui era o templo de Jerusalém, era aqui que nós íamos festejar, era aqui que eram feitas as ofertas, mas lá embaixo, naquele pátio lá embaixo, era realmente um verdadeiro mercado persa. Se vendia de tudo, de boi a cabrito, de ovelha a pombos, tudo era negociado ali. E ainda tinha os cambistas. Quer dizer, os banqueiros tinham se colocado lá a sua tenda também para facilitar a negociação. Então vejam, a festa era uma festa memorial para o povo de Israel, lembrar a sua libertação do Egito. E eles transformaram isto numa festa pagã. Numa festa pagã. Nos termos mais reais que se possa imaginar. Nós lembramos, quando estávamos fazendo o exame desse texto, nos lembramos de outubro, 12 de outubro. É uma festa nacional aqui no Brasil. É feito até um feriado. Primeiro eles colocaram um pano de fundo, Dia das Crianças. E logo depois vem então a festa pagã.
o dia de Aparecida. Se vocês assistirem um dia ou quiserem ver o que ocorre naqueles dias de festa, lá em Aparecida do Norte, em São Paulo, vocês vão se deparar com este momento. Nada diferente. Negocia-se ali de tudo, de passagem de ônibus até a entrada das ofertas, gente que leva amuletos, pedaço de braço, pedaço de perna, cabeça, para oferecerem sacrifício. Essa festa, naquele dia, era comparativamente, mantidas as suas distâncias, era comparada a uma festa pagã. Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. E quando ele se deparou com aquele estado de coisas que estavam acontecendo na casa de Deus, erguida para a morada de Deus, onde estava colocada a arca da aliança, veio a revolta de Jesus. E a palavra de Deus diz que o seu zelo pela casa de Deus foi de tal ordem que ele movimentou umas cordas, fez um chicote e mandou cipó em cima da turma. Virou mesa, derrubou os cambistas, as moedas e o dinheiro que estava sendo colocado lá, porque ele estava fazendo a purificação daquele lugar. Ali não era um lugar de negociação, era um lugar de encontro familiar. Era um encontro que as famílias iam ter com o seu Criador, neste memorial. E era um dia de festa. Era uma oportunidade de encontro familiar e para muitos negociantes, porque ali eles faziam também os seus negócios. Jesus purifica o santuário e passa a ensinar, a anunciar o reino de Deus e fazer sinais. Aqui agora Jesus já tinha purificado o templo, aquele lugar sagrado. Muitos não entenderam aquele momento. Ele foi muito arguído a respeito disso, com que autoridade ele fazia isso. Mas Jesus manteve-se fiel àquilo para o que ele tinha sido enviado. Entre a multidão que ali estava um homem destacado na sociedade dos judeus, um verdadeiro príncipe. Príncipe aqui tem um sentido de principal, era um dos líderes, um príncipe dos judeus. Isto entre os fariseus e os saduceus e também os escribas, que eram os representantes do povo. Ele era um fariseu e autoridade na corte suprema. Então não era um homem qualquer. Ele era uma autoridade na corte suprema. Quem é a corte suprema da nossa nação? A corte suprema da nossa nação é o Congresso Nacional. E o presidente do Congresso Nacional é a autoridade máxima. Mas todos aqueles que pertencem a esta corte, a este Supremo, eles são também autoridades do povo. Aqui então nós temos a descrição, para poder nós começarmos a entrar no que nós queremos para esta manhã. Este homem viu e ouviu Jesus ensinando e fazendo maravilhas no meio do povo, e reconheceu que Jesus era diferente dos outros profetas, que de tempos em tempos surgia em Israel, se dizendo também enviados de Deus. Este homem estava lá no meio do povo, assistindo, participando, quem sabe, daquilo ali, e de repente ele de fato percebeu que Jesus era um profeta diferente dos outros profetas que eles com certeza conheciam. E principalmente ele como autoridade dentro do povo de Israel. Então ele tomou uma decisão.
eu vou conversar com este homem. Eu vou conversar com Jesus. Esta foi uma decisão. Eu trago isso aqui à nossa memória também como igreja. Porque nós vemos e ouvimos muitas coisas a respeito de Jesus. A respeito do seu sacrifício, da sua cruz, do que ele representou e representa para nós ainda hoje como o Salvador do mundo. Amém. 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 E muitas vezes nós temos que tomar decisões. Seguir ou rejeitar. Seguir ou deixar para lá. Simplesmente não nos envolver. Esta foi a posição deste homem. Ele tomou a decisão, eu vou conversar com Jesus. E agora, depois de ele tomar essa decisão, a ficha caiu. Como é que eu vou fazer isso? Os judeus e o próprio Sinédrio, que é a Corte Suprema de Israel, estava reunida quase todos os dias, em todas as semanas, procurando fazer um plano de como iam se livrar de Jesus. Jesus estava incomodando com a sua mensagem. O povo já estava seguindo. Ele entrou gloriosamente naquele lugar, lá em Jerusalém. Aclamado pelo povo, hosana ao Deus nas alturas. Este projeto começou a germinar dentro do Sinédrio. E ele, como membro do Sinédrio, sabia disso. Então ele agora, depois de tomar essa decisão, ele disse, como é que eu vou fazer? Se eu me declaro aqui agora, que eu quero seguir este Jesus, este profeta, como é que eu vou ficar no meio dos meus pares? Mas ele tinha tomado uma decisão, eu vou conversar com Jesus. Este plano que os judeus estavam fazendo de eliminar Jesus, parece-se muito com os projetos que a gente vê nas nossas câmaras, né, lá no nosso Senado, na Câmara dos Deputados, e muitas vezes até mesmo aqui, bem pertinho de nós, né, no nosso município, né, um plano para eliminar alguém que está nos incomodando. Nós temos que ter um plano para fazer isto. Não pode ser de qualquer jeito. E ali começam então a trabalhar isto. Por isso, eu creio que este homem não podia estar com Jesus tão visivelmente, tão assintosamente, por causa da sua posição. Mas ele tinha tomado uma decisão. Eu vou falar com Jesus. Muitas vezes nós também nos colocamos diante de encruzilhadas como esta. Nós sabemos que Jesus é o Senhor, a palavra de Deus, o Verbo encarnado. Nós sabemos que Ele morreu numa cruz em meu lugar, no nosso lugar. Nós sabemos que a salvação para a pessoa só pode acontecer através dele. Nós temos consciência de tudo isto e reconhecemos, identificamos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Independente da nossa posição social, nós temos que tomar uma decisão. Eu vou seguir ou não a Jesus. Aqui começa todo um processo de mudança. Nicodemos, este é o nome do homem, deste homem que eu estou falando até agora. Nicodemos. Não há muito registro a respeito de Nicodemos. Ele era um daqueles deputados ou senadores que estava lá, representando o povo. Mas, dentre todos os que estavam no Sinédrio, quem sabe ele não era uma figura assim tão obscura. Ainda bem que ele era um mestre em Israel. Ele estava decidindo coisas a respeito do povo naquele Sinédrio.
mas não era uma figura tão popular. Ele não estava nem sequer na Lava Jato. Não era conhecido da TV. Nicodemos procurou Jesus à noite. Foi a solução que ele encontrou. À noite, o povo já está lá dormindo, o sinédrio já se recolheu, então eu agora posso estar com Jesus. E ele resolve então estar com Jesus. Apesar da discussão no sinédrio de como eliminar Jesus, eu acredito que deve ter sido uma decisão muito difícil para Nicodemos, mesmo tendo que fazer isto à noite. Mas ele foi. Ele foi, encontrou-se com Jesus, e então ali começa o seu diálogo com Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres se Deus não estiver com ele. Aqui foi o início da conversa de Nicodemos com Jesus. Ao que Jesus ouviu, tranquilamente e paciente. Eu creio que naquele momento, as multidões já tinham se afastado, Jesus já estava no seu recolhimento noturno com seus discípulos. Eu creio mesmo que a presença, além de Nicodemos ali, era dos discípulos, daqueles que mais tarde vinham se tornar até apóstolos de Jesus, porque eles seguiam Jesus aonde quer que ele fosse. E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor, é a continuação do texto, né, versículo 3, que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos identificou Jesus como enviado de Deus, talvez até como Messias, o ungido esperado. Mas Jesus conhecia o coração do povo. Se nós continuarmos um pouquinho atrás aí, no mesmo Evangelho de João 2:24, nós temos esta afirmativa. 2:24 diz assim: mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Jesus conheceu o pensamento, o coração, fez uma leitura da personalidade daquele Nicodemos, daquela autoridade. Como Jesus conhecia o povo, ficava mais fácil para Jesus ter esse diálogo com ele. E Jesus então deu a resposta. Essa resposta de Jesus vai em dois sentidos. O primeiro sentido é, e aqui está no versículo 2, Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre que Deus enviou. É a primeira confirmação dele. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então, primeiro Jesus confirma a declaração de Nicodemos. Na resposta de Jesus, ele diz: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Aquilo que Nicodemos estava falando era verdade. De fato, eu sou o enviado de Deus. Mas ele acrescenta uma novidade. E essa novidade foi estranha para Nicodemos. Ele acrescentou: ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Ele muda o conceito, a ideia de enviado, e afirma ser o enviado que veio do céu. Aqui nós temos essa afirmação também no versículo 13, aqui que nós estamos lendo do Evangelho de João. O versículo 13 diz assim: ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Isso dentro daquele diálogo que ele estava tendo com Nicodemos. Então, essa é a primeira afirmação de Nicodemos, de que ele reconhecia Jesus como o Filho de Deus, o Messias, era verdade. Jesus confirmou, você fala a verdade. Agora, eu digo a você que não sou um enviado comum, um profeta qualquer. Eu sou o profeta que desceu do céu, do trono do Pai, para trazer a salvação única na palavra para a humanidade. Amém. E aqui nós temos a confirmação disso em João 3,16. E todos nós quase sabemos de cor. O que ele diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus traz agora o reino de Deus para apresentá-lo a Nicodemos. Nicodemos, este é o reino de Deus. Esta é a palavra de salvação que eu trago diretamente do trono do meu Pai. Se você já me reconheceu como sendo o Messias, o ungido de Deus, o profeta do Senhor, então agora você tem que entender por que e para que eu vim. E o diálogo continua. Ele afirma ser o enviado que veio do céu, que deixou o trono do Pai e tem uma palavra única de salvação para a humanidade. Jesus diz a Nicodemos e aos discípulos, que provavelmente estariam ali, porque ele estende essa narrativa, que estavam com ele naquele momento: é necessário nascer de novo. E aqui se estabelece já a dúvida no coração de Nicodemos. E Nicodemos responde: mas Senhor, versículo seguinte, como pode um homem velho ter que entrar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Vamos ler o texto. Como pode um velho nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? E aí Jesus lhe responde: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então vejam bem, na primeira afirmativa de Jesus ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. São duas afirmações com o mesmo significado, o mesmo poder de palavra, que Jesus coloca diante de Nicodemos. Jesus conhecia Nicodemos, sabia o que estava no coração de Nicodemos. E mesmo quando ele questionava, Jesus teve paciência de caminhar com ele nessa direção. E continua: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês, eu grifei aqui todos vocês, precisam nascer de novo. Aqui está a afirmativa de Jesus. Todos devem nascer de novo. Mas o que vem ser o significado disso?
Nascer de novo tem algumas traduções, e a tradução que eu gosto mais é a que diz nascer de cima, nascer de Deus, nascer do trono, através da palavra que Jesus estava explicando. Essa tradução, para mim, ela coloca dentro de mim uma confiança tal que eu não tenho como duvidar de que Jesus é de fato e de verdade o meu Salvador. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O que significa então esta palavra nascer de novo? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que é uma mudança da natureza humana, isto é, da vontade humana. Porque o nascer de paz, como disse a palavra, é um ser humano, é um nascer físico. Isso todos nós entendemos fácil. Mas quando diz nascer do Espírito, aqui a coisa muda. Embora Nicodemos, como mestre em Israel, sabia da existência do Espírito Santo, sabia, mas não conhecia Jesus, a palavra. Ele não entendia essa questão espiritual, esse nascer espiritual. O nascer físico para ele era fácil. Quem nasce de pais humanos são humanos, mas quem nasce do Espírito é espiritual. Então mudar a natureza humana, isto é, a vontade do ser humano, mudar a visão das coisas deste reino, isto também significa nascer de novo. Você vai ter agora uma visão diferenciada. Você não olha mais somente para o lado material, físico das coisas. Você olha agora para um outro plano, que é justamente o plano espiritual que Jesus estava conduzindo a conversa dele com Nicodemos, na presença, por certo, de outras pessoas ali, por certo, os discípulos. Mudar a visão das coisas deste reino, porque o reino espiritual é diferente do reino material. Você só pode chegar a ele através da fé. Amém. Não há outra forma de você conhecer o reino espiritual sem fé. A própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Também significa distinguir o que é material e o que é espiritual. Isto é nascer da água e do Espírito. Primeiro, Jesus afirma que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E segundo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso pode significar o nascimento físico e espiritual. Para nós, temos na identificação desta mudança o que chamamos simplesmente de conversão. Quando você faz uma meia volta na sua vida. Você tenta sair do plano material para o plano espiritual. Isso chama-se conversão. Este momento é um momento de mudança do físico para o espiritual. Ou ainda, pode também significar a regeneração pelo Espírito Santo. Isto é, nós também podemos identificar quando entramos para o batismo. O batismo do arrependimento, também chamado de regenerador. É um batismo que regenera, que muda, que cessa aquilo que era velho para trazer o novo. E quando eu estava cantando o Vinho Novo aqui, eu me lembrei deste detalhe. Que coisa linda é! O povo sai do Egito, atravessa o deserto para chegar a Canaã. Depois de todos aqueles milagres que Deus realizou. E lá, naquele deserto, eles celebram, né, a sua Páscoa. E naquele momento,
eles celebram a Páscoa somente com pão e água. Pão e água. E eles vão celebrar este mesmo momento, quando entram na terra prometida, quando entram em Canaã, com o pão e o vinho. Agora um vinho novo. Não mais aquele vinho pestilento lá do Egito. Não mais aquele vinho falsificado que eles tomavam muitas vezes lá no Egito. Mas agora um vinho novo, uma coisa nova, um momento novo, um momento único para aquela nação que estava em formação. Vinho novo. Jesus trouxe isso também na Páscoa. Centenas de anos depois, há mais de 2000 anos atrás, Jesus se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E aí estava o pão e o vinho. Só que agora Jesus traz isto para um plano espiritual e diz: isto é meu corpo apresentando o pão, e isto é meu sangue apresentando o vinho. E neste momento que Jesus faz essa transposição destes valores eternos, por certo, muitos discípulos não estavam ainda entendendo. Como pode ele ser o pão? Como pode o seu sangue ser o vinho? Mas isso estava patente aqui no diálogo de Jesus com o Nicodemos. Necessário é você nascer de novo para ver o reino de Deus. E necessário é você nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Que momento único para aquele Nicodemos. Ele nunca mais seria o mesmo, como de fato não foi. Nicodemos saiu daquele encontro completamente transformado, mudado. E nós temos a prova disto pelo que ele realizou dias depois. Eu disse no início que pouca coisa existe sobre Nicodemos, como registro histórico da pessoa de Nicodemos. Mas o que está aqui é suficiente para nós entendermos a mudança que aconteceu naquele coração, cheio de dúvida, mas também cheio de fé. Muitas vezes nós nos encontramos desta forma na igreja. Quando nós chegamos para a igreja, a gente chega com 1000 dúvidas. Por que é assim? Como é isso? O que eu tenho que fazer? O que eu não posso fazer? A cabeça fica em redemoinho. No entanto, depois que você tem um encontro pessoal com Jesus, a tua vida muda completamente. Você nunca mais será o mesmo. Você passa a existir agora muito mais como um ser espiritual, porque Jesus diz que todo aquele que crer nele será considerado, será chamado filho de Deus. Eu não sou mais uma criatura de Deus. Eu sou de fato filho do Altíssimo. Eu tenho agora em mim tudo aquilo que é necessário para que eu possa transformar a minha vida. E se eu fizer assim, se eu praticar assim, se eu viver assim, se eu testemunhar assim, com certeza eu serei muito melhor. O homem velho morreu. O homem novo nasceu. O vinho velho do Egito acabou. Eu passei pela água no deserto, mas agora eu estou em Canaã. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa é a posição que você tem a oportunidade de encontrar no Evangelho. De encontrar com Jesus. De tomar uma decisão como foi a de Nicodemos. E eu repito aqui, não deve ter sido uma decisão fácil, por todos os motivos e razões. Mas ele tomou a decisão. Eu vou me encontrar com Jesus.
Aleluia. Ah, se nós pudéssemos também sempre ter essa disposição. Se nós pudéssemos entender a grandiosidade deste passo de fé. Glória a Deus. A pastora disse há pouco aqui que a fé, como um pequeno grão de mostarda, é capaz de trazer você a falar: ao monte, mude-se daqui para lá. E ele muda. Jesus saiu de Jerusalém naquela mesma noite. E já no dia de manhã, quando ele voltava para Jerusalém, porque a festa era de 7 dias, estão lembrados, né? Quando ele voltava de manhã, ele passou em frente a uma figueira e teve fome. E ele procurou fruto na figueira e não encontrou. E ele amaldiçoou aquela figueira. E ela, na mesma hora, ela murchou. Isso foi motivo de admiração para os discípulos que estavam com ele. E ele disse aos discípulos: isso que eu fiz é nada, diante do que vocês podem fazer, e muito mais. Glória a Deus. Creia. Amém. Amém. Coloque o seu coração, de fato, numa fé genuína. Amém, Jesus. Não se deixe iludir pelo ouvir de muitas questões. Tenha uma decisão tomada. Amém, Senhor. Eu quero me encontrar com Jesus. Amém. Isso todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Amém, Senhor. A fé não é uma coisazinha já acabada. E nem ela depende de nós. A fé é um presente de Deus. Amém. Amém. E como presente de Deus, ele tem que ser guardado, conservado e cuidado, Amém, Senhor. para que ele não possa ser levado pelos ladrões. É um presente. Amém, Jesus. A regeneração pelo Espírito também pode nos conduzir nesse diálogo de Jesus e Nicodemos, que oferece hoje uma oportunidade para rever e reavaliar nossa posição cristã e nossa fé diante de um mundo em mudanças radicais e de um cristianismo cada vez mais mundanizado. É o momento de nós rever, reavaliar o que é que eu estou crendo. Eu estou crendo numa ilusão, numa miragem? Ou de fato eu creio naquilo para o que decidi crer? Em Jesus. Amém. Amém. Mas Jesus usou ainda uma outra ilustração e eu quero encerrar com esta ilustração. Jesus usou outra ilustração. Qual foi ela? O vento. A ilustração de Jesus diz assim: o vento, é o versículo 8, o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascerem do Espírito. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa é uma descrição fabulosa também que Jesus fez para Nicodemos e que nós também devemos sintonizar para nós. Amém, Senhor. Amém. Amém. O vento, nós conhecemos, é um agente físico da natureza. E ele se movimenta com liberdade. Você não tem controle sobre o vento. Você não pode colocá-lo dentro de uma caixinha e dizer: não, você não vai ventar agora, você só vai ventar daqui 1 hora. Você ouve o seu som, o seu barulho, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Porque ele tem um movimento próprio. Ele tem a liberdade de se movimentar sem precisar de auxílio de ninguém. Da mesma forma são aqueles que nascem do Espírito. Amém. O Espírito Santo se movimenta em nós Amém. com liberdade. Amém. Amém. Você tem que receber esta liberdade do Espírito na sua vida, para se deixar guiar por Ele.
Porque você não sabe para onde de onde é que ele, você pode até imaginar de onde é que ele vem. Ele vem do trono da graça. Ele é um presente. Amém. Mas você não sabe para onde ele vai te dirigir. Por isso você tem que viver pela fé. Amém. A nossa vida cristã tem que ser plantada, tem que estar alicerçada, tem que estar fundamentada Glória. na fé da palavra de Jesus. Amém. E crer que o Espírito Santo, que Ele deixou aqui quando foi assunto aos céus, para nos guiar e nos lembrar dos seus ensinamentos, para que nós não sejamos apanhados descuidados e venhamos a perder este presente para o inimigo. O vento sopra, você ouve a sua voz, ele mexe com as plantas, as árvores, se movimenta com liberdade. Também são assim os que nascem do Espírito. Jesus ensinou aqui que nós não podemos controlar a obra do Espírito Santo. Amém. Este, para mim, é o ensino mais adequado e profundo. Que muitas vezes nós queremos dirigir a nossa vida, mesmo como crentes. Nós queremos dar um colorido diferente, uma ajudazinha para Deus. Lembre-se, você teve um encontro com Jesus. Você nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito. Portanto, você agora é um ser também espiritual. Amém. E como ser espiritual, você só pode ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que se movimenta na tua vida, na minha vida, com total liberdade, que eu nunca, nem ninguém jamais pode controlar. Amém. Amém. O nascer espiritual é um presente de Deus e o Espírito Santo que nos concede. Vamos ler o que diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E vamos ver o que esta palavra traz para nós, nos versículos 14 a 18. Amém? Aqui está escrito: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. É a mesma palavra que nós cantamos há pouco. Abba, Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Glória. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele garante para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se nos tornamos parte, se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomamos parte na sua glória. Aleluia. Que palavra espetacular! Que palavra sábia! Que palavra de conforto, de paz Glória a que Deus. vem ao nosso coração. Amém. Nós podemos assim afirmar que Nicodemos, depois que encontrou-se com Jesus, mudou tudo em sua vida e deu testemunho público desta mudança. Ele aqui já não tinha mais medo. O Espírito Santo retirou de Nicodemos o medo. Ele não teve mais medo de enfrentar o sinédrio. Ele defendeu em justiça aquilo que estava sendo feito com Jesus quando foi à presença do sinédrio, injustiçado. Isso está escrito, você pode ler isto, João 7, 46 a 51.
Anotem para a gente não perder tempo aqui, tá? Você depois lê. Nicodemos vai com José de Arimateia pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo. Aqui nós temos em João 19, 39 e 40. Portanto, Nicodemos agora torna sua fé pública. Acabou o medo. Não tenho mais medo de enfrentar o que vem contrário àquilo que hoje eu creio. Não há nada que possa barrar, porque a minha vida está sendo daqui para diante dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Acabou. Já passei o mar vermelho. O medo acabou. Glória a Deus. Aleluia. Nunca devemos deixar de crer que Jesus pode mudar o caráter de qualquer pessoa e fazê-la nascer de novo. Amém. Isso quer dizer, nunca desista de levar Jesus ao conhecimento de outro. Ainda que você perceba que é difícil. Veja que Nicodemo não era um jovem mais. Pelas palavras que estão escritas aqui, nos dá a entender que ele já era um homem de certa idade. Tanto que diz, como pode um velho entrar na barriga da sua mãe para nascer de novo? Ele estava falando com ele mesmo. Também no sinédrio dos judeus não tinham jovens, eram os anciãos, eram os escolhidos entre as tribos de Israel, o povo de Israel, para representá-los. Por isso ele era um poder secular. Era não, é, e ainda é. Então nós não devemos deixar de crer que Jesus pode de fato mudar o caráter de qualquer pessoa e fazê-lo nascer de novo. Se Deus me mudou a mim, pode mudar qualquer um. Glória. Amém. E eu sei do que estou falando. Amém. Porque eu acho que eu era pior do que Nicodemos. Com certeza. Com certeza. Aquilo que eu cria, que vinha dos meus antepassados, aquilo estava arraigado na minha vida de tal forma que era uma força que parecia que me conduzia. Quando eu recebi Jesus, eu tive que tomar decisões muito sérias. Glória. E uma delas foi, eu estou trazendo isso como testemunho, uma delas foi tirar a minha santa protetora. Vocês podem imaginar o que é isso? Verdade. Na cabeça de alguém que pela vida toda aprendeu desde os avós e bisavós que a santinha fulana de tal é quem me protege. Verdade. Nunca ninguém tinha me apresentado Jesus. E o que eu vou fazer com esta santa agora? Ela está aqui, ela me acompanhou. Ela vivia na cabeceira da minha cama. O que eu vou fazer com ela agora? Ah, eu vou dela de presente para outro. Ué, mas ela não presta para você, como é que pode prestar para o outro? Não pode. Você não pode fazer isso. Eu fiz. Ah, então eu vou jogar no lixo. Pronto, eu pus lá no lixo e eu tenho achar problema dele, não é meu. Está no lixo. Também não posso fazer isso. E eu tomei uma decisão, que foi uma decisão mais difícil do que a decisão de Nicodemos de encontrar Jesus. Com certeza. Eu peguei um martelo e quebrei a santinha. Glória. Ninguém mais podia fazer dela. Foi triturado. Porque aquilo de fato não servia para nada. Absolutamente para nada. O que vale na minha vida é ser guiado pelo Espírito, é crer em Jesus, é receber a salvação, é crer na cruz do Calvário, naquele momento em que Ele deposita o seu sangue para remir os meus pecados. Isto é. E foi válido na minha vida. Desde 19 anos para cá, até o dia de hoje. Esse é um testemunho que eu estou fazendo. Amém. Seja o Senhor louvado para todos sempre. Se Deus mudou a mim, pode mudar qualquer um. Glória a Deus. Amém, Senhor. E aqui eu peço, em oração, que a misericórdia do Senhor, a graça que Ele teve
de conduzir Nicodemos possa nos acompanhar todos os dias Amém. até a volta de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, que me deste a oportunidade de trazer essa palavra. Eu sei, Senhor, que eu meditei em cima desse texto para poder verificar o que é que tu querias, meu Pai, para que eu pudesse trazer à tua igreja nesta manhã. Amém. Como uma forma de consolidação da fé de uns, para o despertamento da fé de outros, como memorial na minha vida. Eu te agradeço, Pai, por tua misericórdia e graça, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Amém. Amém.